Chega mais, ótima noite para você, o nosso Sport Center no ar, com este pós-jogo de Botafogo e Internacional. Também vamos passar os jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para você a partir de agora. Certo, seu Silas? Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Glaucia, um beijo grande para você, Zé Elias, Donan, e para o fã do esporte que está com a gente. Tem bastante coisa interessante. E uma, até agora, certeza que é esse Botafogo aí, né? Que tá muito diferente daquele do ano passado. Seu Zé Elias, bem-vindo também. Um beijo, amigo. Boa noite, Boa noite, Silas, né? Bati muita figurinha. Donan, tudo bem, Donan? Vamos lá, né? Vamos falar. O Inter, com a estreia do Roger, né? Um time bem aguerrido, criou algumas oportunidades, mas o Botafogo foi mais consistente durante 90 minutos. E tem uma coisa que os portugueses gostam de falar, né? Eficácia. Conseguiu criar uma chance, fez o gol e conseguiu segurar o resultado. Fernando Campos, bem-vindo também. Um beijo. Que missão encaixar aqui nesse meio-campo, hein, filho? Pelo amor de Deus, não tem essa qualidade, não. Bem-vindo, amigo. Muito boa noite, Glaucia. Fica tranquilo, só vou te... Fica tranquilo. Tinha 6 anos, eu já batia figurinha. Sim. Entendeu? Com 10 era difícil de pegar figurinha. Aí sim. Entendeu? Então eu tô igual você aqui, ó. Eu tô só... Ele quer falar, entendeu? Quer meter essa aí pra gente. Deixa ele. Boa noite. E ele muito na Alemanha, na Itália. Esse aí é jogador do mundo, esse. Cidadão do mundo. Boa noite, Zé. Boa noite, Silas, fã de esporte, Glaucia. Falar sobre esse Botafogo do Arthur Jorge, né? Nos últimos 17 jogos só perdeu 1. 5 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. Primeiro tempo hoje muito forte, segundo tempo caindo um pouquinho mais fisicamente, aí recua, Internacional pressionando, mas segue nessa liderança. O Palmeiras vai jogar logo mais com o Cruzeiro. Abriu 6 pontos para o Palmeiras e 5 para o Flamengo. Então está construindo uma gordurinha e esse Botafogo, versão 2024, é superior em todos os sentidos ao que a gente viu na última temporada, principalmente aquele do Luiz Castro, né, no primeiro turno. Já na tela aí pra gente os lances desta partida de mais uma vitória do Botafogo, jogando em casa mais uma vez. Vence agora o Internacional. A gente também com as nossas equipes direto, já lá do Newton Santos, trazendo todo o repercute desta partida, desta vitória do Botafogo. Como você já dizia, né, Fernando, o primeiro tempo principalmente muito forte desse Botafogo, depois no segundo dá uma caída, até o Inter esboça até alguma coisa por ali, mas consegue dentro do seu domínio de jogo mais esse resultado importante. Um baita trabalho do Arthur Jorge, técnico competente, né, de novo nesse 4-2-4, só que modificando peças, rodando o seu elenco. Né, dupla de base no meio campo, né, que é muito importante. Gregory e Marlon Freitas ficaram no banco, entraram no segundo tempo, ali dando oportunidade para o Tietchan e para o Danilo Barbosa. Tiquinho no banco, né, para dar oportunidade ali para o Igor Jesus, né, que é uma contratação, né, também dessa última janela. Mas no primeiro tempo o Inter não conseguia respirar. Aquele estilo muito físico do Botafogo, de pressionar a saída de bola. O Inter, quando tentava fazer a sua transição, o Botafogo já abafava e já vinha de novo com aquelas jogadas bem rápidas, né? Transições velozes, tentando aproveitar Júnior Santos. O Luiz Henrique cada vez melhor. Estava até conversando isso com o Zé e com o Silas, antes da gente entrar. Um jogador que é um grande investimento. Um jogador de Europa no futebol brasileiro. Né? E ele vem acumulando grandes atuações. Hoje, de novo, sendo importante com esse gol aí, né? Jogada pelo lado esquerdo do Cuiabano, outra modificação. Porque contra o Palmeiras, ele coloca a experiência do Marçal, que é um cara até mais defensivo, preocupado com o Estevão. Que tinha um duelo maior ali com o Estevão, que é um cara que vai pra dentro. E fez um bom jogo, Marçal. Fez um bom jogo, segurou. Hoje ele coloca o Cuiabano, que é um jogador que também tem essa força para chegar na frente, é dele a assistência. Então acho que a vitória da organização, de um time consistente, qualificado na parte tática, um elenco superior. No segundo tempo, achei que a parte física foi um pouco mais dosada, né? Jogar naquele nível de intensidade que a gente viu no meio de semana contra o Palmeiras. No primeiro tempo hoje com o Internacional não é fácil. E aí recua um pouco, marca mais do meio campo para trás e tenta espetar um possível contra-ataque. O Inter tem muito trabalho pela frente, né? É uma reconstrução.
E até em relação ainda ao Botafogo, né, Zé, o Arthur Jorge faz aí as suas mexidas, as suas modificações, mas é um elenco muito qualificado e que ele também tem conseguido puxar as individualidades dentro desse coletivo, né? Por exemplo, o Donan citava aí, falou o Cuiabano, eu ia falar, poxa, o Cuiabano também está fazendo uma boa temporada, também tem feito bons jogos, lembra o Marçal, aí o Tiquinho, jogo passado, hoje entra no decorrer da partida, enfim, dentro das individualidades também esse time do Arthur Jorge tem chamado a atenção, não só do coletivo, né? Não, sem dúvida alguma, né? O que chama a atenção, a gente estava assistindo o jogo, né? Nós três estávamos juntos ali, a parte física desses jogadores, né? Como eles são fortes fisicamente, eles conseguem ter uma intensidade muito grande. É aquela velha frase do Tite, né? Que o Tite sempre fala, né? É o coletivo potencializa o individual e é isso, né? Muitas vezes você trabalha, por exemplo, o Luiz Henrique finalizar hoje. O Cuiabano com muita força ali no comecinho, o Botafogo estava alçando muitas bolas, né? Muitos cruzamentos e estava treinando a defesa do Inter. Primeiro cruzamento no chão forte, saiu o gol, né? E depois a gente percebe a maturidade desse time em relação a posicionamento, a entendimento de jogo. O Arthur Jorge hoje coloca dois volantes, né? Dois volantes marcadores, mas que poderiam jogar em qualquer lugar, em qualquer time do futebol brasileiro, né? O Danilo no primeiro tempo foi o Danilo e o Tietê. O Danilo mais marcador, mas com a força de chegada para finalizar, muito bom na bola aérea. O Tietê, o cara que organiza e consegue jogar um pouquinho mais, né? Ele é um pouco mais técnico. E aí tira os dois, coloca o Gregory e Marlon Freitas. Aí, com 30 minutos de jogo, no segundo tempo, o pessoal do Inter tenta sair jogando, os dois volantes pressionam o tempo todo, a intensidade. Então, ele consegue tirar o melhor dos jogadores, né? Quais são as características que tem o Marlon Freitas? É pressão, então entra e pressiona o adversário. O Luiz Henrique é 1 contra 1, então o que você mais vê é o Luiz Henrique no 1 contra 1. O Savarino por dentro para ser um meia e para armar as jogadas, é o que você mais vê. Então, ou seja, ele aproveita demais as características de todos os jogadores. E ao longo dos 90 minutos, durante as alternâncias de mando de jogo, de controle, de posse, de contra-ataque, né? Essas coisas todas, essa equipe consegue se destacar. Então é um trabalho em conjunto, treinador, entendimento de característica e capacidade dos jogadores de executarem em campo, né? E acho que até natural que caia um pouquinho esse segundo tempo, né? Porque é um jogo muito intenso esse do Botafogo e esse físico, né, Silas? Acho que aí essa queda até um pouco no segundo tempo faz sentido, mesmo porque também vinha de um outro jogo forte, né? Que foi contra o Palmeiras no meio de semana. É natural, né, Glau? E o Botafogo está mostrando a sua força dentro de casa. Ganhou do Palmeiras, outro jogo muito difícil. E hoje, o ataque do Botafogo, acho que ele tem um desafio aí particular, que é esse goleiro Rocher, né? Esse goleiro é muito bom, um dos melhores da América do Sul, né? Quando ele está no gol, o Inter sente muito mais segurança. E a gente também falava ali, né, Glau, antes de entrar, do Alexander Barbosa, 1,93 m, do argentino, e o Bastos. Tem 1,80 m, mas vai lá na área, faz muito gol de cabeça, tem uma impulsão muito grande, joga de uma forma muito séria, né, lá atrás. Não são aqueles dois que você espera deles, criação de jogada, que eles saiam jogando, não. Mas são jogadores que, sim, têm até bons pés, mas são jogadores que são mais zagueiros do que qualquer outra coisa. E o Damian Soares, né, esse lateral direito, que é muito, assim... A gente usava muito a palavra cancheiro, né? Aquele cara da briga, mas que não... Chato, mas sangue frio. Cancheiro, chato. Fica com sangue frio. E o Cuiabano, que você já falou, né, Glauco? Que ele vem do Grêmio, tá fazendo um baita campeonato, além do John, o goleiro, que não teve tão bem nas passagens anteriores de Santos, né, e outros clubes, mas aqui no Botafogo ele tá, depois da saída do Perry, que fez muito bem, tanto que por aquilo que ele fez ele vai embora, mas no lugar do Adriel e no lugar do Cuevas, esses dois, para mim, tanto o Bastos como o Alexander Barbosa, eles estão tomando conta da defesa e por isso que o Botafogo acho que melhorou, deu aquele salto do ano passado para esse. Vamos lá para o Nilton Santos, ao vivo com meu amigo Cícero Melo, já chegando com os primeiros destaques deste pós-jogo. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo, um beijo para você. Obrigado também, um beijo para você, minha amiga Gláucia. Um abraço aí para os companheiros nos estúdios.
e para o fã de esporte, especialmente torcedor alvinegro. O jogo acabou há pouco. Nós estamos aqui já na zona mista, aguardando para ver quem vai vir falar pelo lado do Botafogo. Tivemos um grande público aqui no estádio Newton Santos. 31.344 torcedores presentes. E a torcida fez uma grande festa, a torcida está realmente empolgada com esse time do Botafogo. Tivemos aí no Botafogo a estreia do Igor Jesus, atacante, aquele mesmo que começou muito bem no Coritiba, depois foi negociado e agora está retornando ao futebol brasileiro. E ele começou jogando na partida de hoje, né, com a opção do técnico Arthur Jorge, deixando o Tiquinho Soares no banco de reservas. O Botafogo foi melhor o jogo todo, principalmente no primeiro tempo, quando teve chance de sair até com um placar acima de 1-0. Né, fez o gol no primeiro tempo, poderia ter saído até com 2-0. O Internacional não fez um bom primeiro tempo, foi dominado. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. O Botafogo poderia ter feito mais algum gol, mas o Internacional também teve pelo menos umas 2 chances de empatar o jogo, principalmente num contra-ataque, a defesa do Botafogo aberta, né? E o Internacional, então, acabou perdendo o gol com o Johan, tentou encobrir o John e acabou pegando mal na bola. A bola saiu desviada pela linha de fundo, foi um grande susto para a torcida alvinegra. Botafogo, então, agora dispara na liderança, está aí caminhando para ser o campeão teórico, né, que a gente pode dizer assim, do primeiro turno, 39 pontos ganhos. O Inter também teve uma estreia, o técnico Roger Machado, que veio do Juventude de Caxias do Sul, fez o seu primeiro jogo no comando do Clube Gaúcho. E o Botafogo, nos últimos 17 jogos, como os nossos companheiros já falaram aí, apenas uma derrota. São 7 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas. São 6 vitórias e um empate nesses 7 jogos. Já o Internacional, ao contrário, há 5 jogos não vence no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas, 2 empates, e no geral, contando com Copa do Brasil, Sul-Americana, já são 8 jogos sem vencer, com 5 derrotas e 3 empates. Os dois times agora voltam a jogar pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, sendo que o Internacional tem jogos atrasados para cumprir por causa aí da tragédia do Rio Grande do Sul com as chuvas. Muitos jogos foram adiados pela Sul-Americana também. Então, na quarta-feira, o Botafogo vai ao Morumbi, em São Paulo, estádio Morumbi, jogar um jogo difícil contra o São Paulo às 7h30 da noite. E o Internacional, aí pela 20ª rodada, porque também não... o jogo dele foi adiado à 19ª, já pela 20ª rodada, Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21 horas, vai enfrentar a boa equipe do Bahia, fazendo uma grande campanha. Portanto, Glaucia, nós estamos aqui na zona mista, vamos acompanhar também daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge e trazer aí os personagens deste Botafogo que ninguém para. Botafogo 1, Internacional 0, aqui no estádio Newton Santos, neste sábado. Os embalos de sábado à noite, Glaucia. Tamo junto nesses embalos, Cícero. A gente segue contigo aí, acompanhando esse repercute do jogo e você trazendo tudo pra gente neste Sport Center, esses personagens. Boa sequência de trabalho, a gente volta a se falar direto aí do Newton Santos também. Cícero Melo, com as primeiras informações pra gente dessa vitória do Botafogo. E o Cícero lembra bem, a gente tem a imagem aí do momento da lesão do Júnior Santos, né? Outro cara que tem sido fundamental aí dentro desse esquema do Arthur Jorge também. Parece o tornozelo ali, né, Zé? Na corrida ele já sente na pisada, né? A impressão que dá é que, assim, a grama sintética, ela, por mais que eles tentem, né, se aproximar ao máximo da grama natural, ela prende um pouco o pé, né? A impressão que dá é que ele, na hora que ele vai dar o passo, né, ele segura um pouquinho mais o movimento e com isso parece que o corpo vai e o pé fica, sabe? Não dá uma coisa mínima, mas essa coisa mínima para um jogador de força como ele, a gente não sabe se é tornozelo, se é tendão, se é panturrilha. Na hora da corrida ali, parece aquela coisa meio muscular, aí depois vem da imagem do pé, porque né? ele coloca a mão no tornozelo, tá vendo? Mas a primeira impressão que dá é que é panturrilha, né? Assim, quando ele põe a mão na canela, eu falei, deve ser panturrilha. Aí depois ele corre, põe a mão no tornozelo. É um pouco complicado, precisa ter um pouquinho mais de... Talvez o Cícero, daqui a pouco, o Botafogo informe, solte né? alguma coisa. Mas eu acho que tem muito dessa questão do campo também. É um jogador que se entrega muito também, né? Zé, Donan, Glau. É um jogador que ele é muito forte fisicamente, é um jogador que o Botafogo conta muito com ele.
E tomara, né? Tomara que não seja nada, de repente uma torção mais leve aí e que ele já possa voltar rápido, porque o Júnior Santos hoje, junto com o Matheus Pereira, o Lucas Estevam, que estão fazendo um campeonato maravilhoso, né? A gente já teve o Alisson aí, que vai ficar do São Paulo, que vai ficar bastante tempo, o Lucas Estevam também, que não parece ser uma coisa tão grave para muito tempo, e agora aí o Júnior Santos, jogadores que têm jogado muito bem, e o Júnior Santos já vem desde o ano passado, né? Desde o campeonato passado jogando muito bem. Então, o Botafogo fica preocupado com esse jogador. E esse ano ele melhorou, né, Silas? Melhor versão da carreira dele. Eu acho que esse ano ele melhorou muito. Ele tá fazendo... O ano passado ele fazia muito função pelos lados do campo. Esse ano joga por dentro. Tá livre, né? Pelo lado, como um segundo centroavante. Nessa temporada, tá jogando muito. O Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo, tem 18 gols. E ele se encaixa muito bem com esse estilo de jogo de velocidade, né, pela característica dele. Então, esse Botafogo vertical que busca muitas transições, ele se encaixa bem. É o que o Zé falou. O Botafogo ele costuma jogar nessa 4-2-4, né? Então, o Júnior ele se encaixa porque é um cara que tem muita movimentação para ser esse segundo atacante, ele com um tiquinho, mas cai pela beirada também, ele tem essa liberdade para essa movimentação. Então, assim, é muito preocupante por se tratar de um dos protagonistas desse Botafogo, que é muito forte coletivamente. E o que a gente viu da imagem, né? Ali, no momento que ele sai até ali da marca, ele não consegue nem colocar o pé direito no chão. Então, vamos ver como é que vai ser. Vai ter que passar por exames. Mas é, de fato, algo para preocupar o torcedor do Botafogo em um momento tão positivo. Um jogador que arrasta a marcação, que incomoda a todo momento, que pressiona demais a série de bola adversária. E é o grande artilheiro desse Botafogo. E o sintético também, né, Glau? Por não ter aquelas ondulações do gramado natural, o jogador brasileiro ele já não gosta de atadura. Então, o sintético te permite, assim, com uma chance até maior de você não precisar usar a atadura. E o jogador, às vezes, não quer. E, às vezes, é o que te ajuda a segurar essa bronquinha aí que ninguém espera e que preocupa, né? Fala, galera, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho do nosso canal Botafogo React. Aqui você vai encontrar os melhores conteúdos a respeito da equipe do Fogão. Bom, galera, terminou ainda há pouco, né? Partida entre Botafogo e a equipe gaúcha do Internacional. Botafogo saiu vitorioso na partida 1-0. Gol de Luiz Henrique, né? Uma partida aí muito importante, né? Botafogo segue líder isolado do Campeonato Brasileiro. Mais 3 pontos para conta, né? E mais uma partida muito boa do Botafogo, né? Em que todos os jogadores tiveram uma boa atuação, né? Luiz Henrique marcou o gol da vitória, né? Um jogador muito importante aí do Botafogo, né? Valeu a pena todo o investimento do Botafogo nesse jogador, porque é um jogador de muita qualidade, né? Tem tudo aí para ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro. E destacar mais uma vez, né, galera, o trabalho aí do treinador Arthur Jorge. Tá fazendo um bom trabalho aí à frente da equipe do Botafogo, né? Um trabalho muito consistente, muito sólido. E o Botafogo tem tudo, galera, para brigar até o final desse campeonato pelo título. É uma equipe muito forte, uma equipe que está mostrando também um preparo psicológico muito bom, né? Os jogadores estão sempre com vontade de jogar, né? É difícil a gente ter visto uma partida do Botafogo aí que tenha sido ruim por falta de vontade, né? Não tá acontecendo isso. O Botafogo tá todos os jogos tentando e com vontade mesmo, né? Nitidamente. E isso faz toda a diferença, né, galera? E conseguir vencer as partidas, né? Dentro de casa, fora de casa, jogando bem, jogando mal. Isso também é característica de time que levanta troféu no final do campeonato, né? Então, muito aí, meus parabéns a toda a equipe do Botafogo, em especial o treinador e o Luiz Henrique, né? Que fez a diferença hoje marcando o gol. Então é isso, galera. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like aí. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ativando também o sino de notificações, para você ficar sempre ligado sobre tudo que acontece na equipe do Fogão. Beleza, galera? Valeu pela presença de vocês. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.